pedimos crendo e te agradecendo. Amém. Deus abençoe. Graça e paz. Pode se assentar. O Senhor, Ele é maravilhoso. Ele fala conosco em todos os momentos. A gente precisa estar atento e ouvir a voz do Senhor. Quando eu orando, pedindo para o Senhor, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar com a sua igreja? Porque antes de falar com cada um que está aqui, o Senhor fala primeiro conosco. E o Senhor, Ele vem confirmando a palavra desde o início do culto. Ele vem fazendo uma pergunta para nós nessa noite. Ele vem indagar os nossos corações, a nossa mente, que talvez esteja abatida a ponto de não se mover, abatida ao ponto de estar morta, e não está ouvindo a voz do Senhor. Mas hoje, Ele vem aqui para soprar com o vento do Espírito Santo, na minha vida e na sua vida, e colocar-nos de pé, para a honra e glória do seu nome. Eu quero ler com a igreja Ezequiel 37. Eu quero ler essa passagem que é muito conhecida para várias pessoas, mas a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. E desde o começo do culto, o Senhor vem falando nos louvores, né? Onde está a morte? Cadê a morte? Diante do Senhor não existe isso. O Senhor é aquele que ressuscita os mortos. Ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. Ezequiel 37, do 1 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse, profetize a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos, farei um espírito entrar em vós, e vocês terão vida. Porém, tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porém, um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse, profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor. Venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro destes mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor. Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão. E eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Só de ler, nós já sabemos o que o Senhor tem para falar conosco. Mas nessa noite eu quero te pedir para você, por um instante, tentar se imaginar no lugar de Ezequiel. Se o Senhor te levasse para esse lugar
e você tivesse essa visão, e você visse essa quantidade de ossos secos, em algumas traduções diz que eles estavam sequíssimos. E por isso nós podemos entender que fazia muito tempo que estava ali. Se você tivesse visto esse lugar, qual seria a sua pergunta ao Senhor? O que você perguntaria a Ele? O que você falaria diante dessa situação? O que você perguntaria para o Senhor? Talvez você diria, não seria nenhuma pergunta. Talvez você diria assim, não, mas por que o Senhor me trouxe aqui? Aqui não tem mais jeito. Por que eu estou vivendo nesse lugar? Por que me trouxe até aqui? Isso aqui já não dá mais para fazer nada. E talvez eu e você estejamos vivendo algo parecido em alguma área da nossa vida. Seja ela sentimental, espiritual, que você já não tem mais perspectiva nenhuma. Que você olha e não vê nenhum futuro. E isso faz com que o desânimo, a tristeza te paralise. Faz com que você não consiga ver que ali você só enxerga ossos soltos. Não são nem caveiras, são ossos, porque a Bíblia diz que depois que ela foi se juntando, eles não estavam juntos. Talvez você não esteja vendo nada, absolutamente nada na sua vida, mas eu quero te dizer que o Espírito do Senhor é aquele que restaura. E ele vem a princípio ali, ele faz o quê? Quando Ezequiel profetiza, acontece um barulhinho. Acontece um barulho como se fosse de um chocalho, aqueles ossos se movimentando, e aqueles ossos lá, um se juntando ao outro. Você já fica meio esperto. Sabe por quê? Porque quando tem morte, tem silêncio. Quando você está parado e desanimado, você não consegue escutar a voz do Senhor. Quando o inimigo te deixa paralisado, você não consegue enxergar o que está por vir. Ali ele estava enxergando ossos, mas logo em seguida, com uma palavra do Senhor, quando ele profetizou, já não era mais os ossos, eram corpos. Porque veio ali, juntou os ossos, veio pele, veio nervo, veio tudo, mas não existia ainda vida. Talvez você já passou da fase dos ossos e você já esteja vendo apenas corpos. Você não está vendo nada além disso. Mas eu quero te dizer uma coisa. Aquele que lá em Gênesis 2, ele fez o Espírito de vida entrar em cada um de nós. É o mesmo que usou a vida de Ezequiel e profetizou e soprou, através dos 4 ventos, o fôlego de vida para aqueles corpos. E aqueles corpos, a Bíblia diz que se levantaram e eles se tornaram um exército de Jesus. Hoje, eu e você estamos aqui, às vezes por causa dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Às vezes a gente se coloca numa posição de que não dá vontade nem de levantar. A gente não tem coragem, não é coragem a palavra, a gente até tenta, mas a gente não tem forças para se colocar de pé. A tristeza, ela nos derruba. A angústia, ela nos trava. Às vezes um problema de saúde, às vezes um problema financeiro, às vezes aquele ente querido que a gente ora tanto e ainda não se achegou a Jesus. Nós somos seres humanos e desanima e paralisa. E hoje o Senhor, através também da vida do pastor, já falou para a gente uma coisa que é muito comum nós, seres humanos, nos apegarmos, que é a nossa vida financeira. A nossa vida financeira às vezes nos entristece tanto que parece que para todo mundo vai bem e para a gente não. Parece que para todo mundo as coisas fluem, parece que para todo mundo as coisas não tem nenhum problema e quando está lá, surge o meu nome, o seu nome, paralisa tudo. Mas sabe o que é? É a dependência que nós temos que ter do Senhor. É a dependência em saber que tudo está nas mãos dEle. Ele é aquele que nos formou do barro e nos soprou o fôlego de vida. O que mais nós queremos?
O que mais você quer, se você tem o mais importante? Eu conversando ontem, eu parei um minuto e falou assim, nós morremos todos os dias quando nós dormimos. Todos os dias você apaga 100%. Mas o Senhor é aquele que pela manhã sopra o fogo de vida de novo e diz, levanta, tem mais um dia te esperando. Levanta, sou eu que estou te dando o fôlego de vida. Não importa que você ainda está sentindo aquela falta, ainda você tem aquela dor, o Espírito Santo de Deus nos dá uma oportunidade diária para dizer a Ele, Senhor, eis-me aqui. Nós temos que entender que a palavra do Senhor aqui diz, é o Senhor que fez aqueles ossos se movimentarem, amém? Foi o Senhor que fez os corpos se juntarem e estarem perfeitos, sim ou não? Foi o Senhor. Mas Ele fez isso através de quem? Ele fez isso através de um servo de Deus que acreditou, que estava atento à voz do Criador. E disse assim, ó, eu estou ouvindo alguém me chamar, e Ele está me dizendo para profetizar. O que o Senhor mandou você fazer que você está com medo? O que o Senhor mandou fazer que você ainda não fez? O que o Senhor mandou você ir, aonde o Senhor mandou você ir que você ainda não foi? É o Senhor que está te mandando ficar de pé e fazer o que Ele tem para você. O que Ele tem para você, eu não posso fazer, o seu irmãozinho do lado não pode fazer, e se Ele está te dando fôlego de vida, é para que você faça. Você tem que saber quem é o Senhor na sua vida nessa noite. Você tem que ter intimidade suficiente para reconhecer a voz daquele que manda em você. Aquele que diz para você assim, ó, profetiza, que eu sou o Deus na sua vida e que vou fazer acontecer. A Bíblia diz aqui no verso 14, que Ele é aquele que prometeu e fez. Essa passagem ela se passa num tempo onde o povo de Israel estava exilado, eles estavam se sentindo abandonados, longe da presença de Deus, mas o Senhor disse assim, ó, eu vou tirar vocês, vou levar de volta para a sua terra e vou refazer Jerusalém e o templo vai ser refeito. Mas eles estavam mortos. Às vezes a gente vem para um culto onde a gente precisa entender, em primeiro lugar, que o culto não é receber, é dar ao Senhor. A gente vem às vezes num culto e às vezes a gente está entristecido, a gente está muito magoado, com dor, com tristeza, e a gente prefere ficar quieto. Eu vou ficar quieto, Deus sabe, Deus me conhece. Não é assim que funciona. Você tem que vir para entregar o seu melhor. Quando Ana se colocou diante do Senhor ali, e ela colocou o dela, ela disse para o Senhor, Senhor, eu não aguento mais, eu estou sendo humilhada, eu preciso da tua providência na minha vida. Ela não ficou quietinha, ela se derramou diante da presença do Senhor. Ela disse para o Senhor, Senhor, eu não sou nada, se o Senhor não fizer, eu não vou aguentar ser tão humilhada assim. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele nos deu o poder da sua palavra, e Ele nos diz assim, o que é que você quer que eu te faça? Se você não faz o que eu te pedi, o que é o que o Senhor está pedindo para mim, para você, que você não está fazendo ainda, que você ainda está, não, eu estou triste, não, eu estou com esse problema, não, daqui a pouquinho eu vou fazer. Alegre o seu coração. O Senhor, Ele tem vida, vida em abundância. O Senhor é aquele que te levanta, te dá alegria, e Ele tira toda a tristeza. Você precisa crer na palavra do Senhor. Você precisa crer que no deserto é o lugar de festa. Toda vez que eu falo de deserto, eu lembro do Marcelo. Deserto é o lugar onde Moisés falou assim para Faraó, não vou levar o povo lá para sofrer, para passar necessidade, para largar a mão do pepino, mas ele falou assim, eu vou levar o povo para fazer uma festa no deserto. Aproveite se você está doendo, é o momento que você chega mais perto de Deus, porque você ora mais. Você fala para o Senhor assim, Senhor, se não for o Senhor, quem sou eu?
Então, nessa noite, eu não sei o que você está enxergando. Eu não sei qual é a fase da sua vida que está deixando você paralisado, morto. O Espírito do Senhor, Ele soprará fôlego de vida em todas as áreas da sua vida, mas você precisa escutar a voz do Senhor e, no momento certo, apenas fazer o que Ele está mandando fazer. Porque Ele deu as ordens para Ezequiel numa sequência. Olha, Ele não foi de uma hora para outra só para o fôlego de vida. Não. Primeiro, ossos se juntem. Depois, tendões, pele, nervos. Vai e move. Para depois, quando estava pronto, o fôlego de vida entrar. Você tem que entender que para Deus existe um processo. E o processo precisa ser perfeito, precisa estar na ordem, precisa estar completo. Para que o Senhor faça o que Ele tem que fazer. Porque Ele é um Deus de milagre. Ele é um Deus que Ele restaura, Ele levanta, Ele cura. Ele é um Deus perfeito. Porque se não fosse assim, o que eu e você estaríamos fazendo aqui? Se você não acreditasse no que Deus faz, do que Ele é possível Ele fazer, é em vão a nossa vinda aqui. Para a gente se encontrar, a gente pode se encontrar em qualquer outro lugar. Vamos sair para um restaurante, vamos com cada um numa casa. Mas a casa do Senhor é um lugar que você tem que estar atento para entregar o seu louvor, a sua adoração e ouvir a voz daquele que quer transformar nossa vida, para que através de nós vamos chegar a outros. O que você vai dizer? Qual vai ser o teu testemunho para a vida de outros? Se você não chega, quando o Senhor dá a oportunidade para a gente falar de Jesus para uma outra pessoa, você chega normalmente contando algo que o Senhor fez na sua vida. A transformação, a cura, aquilo que você já ouviu, viu Deus fazendo. Não é assim que funciona? E se hoje alguém chegar do seu lado, o que você vai dizer? O mesmo Deus que te salvou, o mesmo Deus que te curou, é o mesmo hoje. E essa situação não pode te paralisar. Essa situação que você está vivendo não pode te deixar morto espiritualmente a ponto de você se silenciar. Porque quando existe morte, existe silêncio. Mas quando Jesus chega, um burburinho começa a acontecer, uma movimentação começa a acontecer. Onde Jesus chega, nada fica igual. Aonde Jesus chega, não pode existir nada que antes te paralisava, porque o Senhor te coloca de pé. Aonde o Senhor chega, não tem tristeza. Aonde o Senhor chega, tem alegria. Aonde o Senhor chega, tem problema sim, mas a gente tem certeza de quem é o Senhor que vai nos dar a vitória. Eu vejo lá na minha casa, com os meus filhos, eu ainda faço isso e pretendo fazer para sempre. Coisas pequenas que nós deixamos para trás. Porque, assim, eu acho que eu vi a Daiane falando esses dias, de que a gente era pequena, nós 6, ninguém ia para o hospital antes, podia estar sangrando. Minhas irmãs todas, caíam na escada e rasgavam a testa, né, pai? Todas elas. Aí eu tinha mania de limpar a casa para minha mãe, ela tinha a sala, onde tinha a escada, eu não sei o que dava na cabeça, sabe aqueles tacos de madeira? Eu passava lustramóvel e deixava um tapetinho no final da escada. Era batata o que acontecia com as minhas irmãs, tá? Sempre, ó, escorregava o último, pum, na cabeça na escada. A Tabata, o Felipe, a cicatriz, o Felipe. Só que mesmo nessas situações que são óbvias, que precisa da intervenção médica, antes de sair de casa, meu pai e minha mãe oravam. Senhor, eu não sei qual o propósito, mas ao chegar lá, que o Senhor possa alcançar alguém, que alguém possa ouvir do Senhor. Eu não sei o porquê o Senhor está me levando lá. Mas algo tem para o Senhor fazer. E a gente precisa entender que é isso. Em tudo nas nossas vidas tem um propósito.
Em tudo nas nossas vidas, o Senhor quer que Ele apareça e que nós diminuamos. Porque se a gente aparecer, posso te dizer, a queda vem. A queda vem é dolorida, machuca. Mas quando o Senhor vai estar à nossa frente, quando o Senhor vem para transformar a nossa vida, quando o Senhor entra em qualquer situação, toda a honra e toda a glória é só para Ele. É olhar para mim e falar, o que essa menina está falando ali? Se não fosse Deus, todos os dias, se não fosse Deus, há 42 anos atrás, que tirou ela daquela UTI, que salvou a vida dela, que através disso, hoje nós estamos aqui louvando e engrandecendo ao Senhor, se não for ao Senhor, nada pode ser feito. Se não for o Espírito Santo de Deus, o que seria de cada um de nós? Hoje, o que o Senhor vem trazer para mim e para você, é natural nos sentirmos cansados, nos sentirmos entristecidos, a gente achar que não vamos conseguir. Glória a Deus que você se sente assim, porque aí você sabe que você tem que colocar sua confiança no Senhor. O que não podemos fazer é nos deixar paralisar. O que nós não podemos deixar é que o inimigo mate a nossa fé. Que o inimigo, ele venha nos distanciar da presença de Deus a ponto de nos silenciar. Não permita que o inimigo, independente da sua situação, te silencie. Porque em todo momento o Senhor é o Senhor. Ele é aquele que cura, transforma, liberta, restaura. O Senhor não mudou. Ele não mudou, Ele é o mesmo. Eu conversando com as minhas irmãs esses dias, eu falei, existem alguns períodos nas nossas vidas, que cada uma tem uma lembrança por causa da idade, por causa de fases da vida, mas eu tenho pouquíssimas lembranças da fase de criança para adolescente. Sabe quais são as minhas lembranças? É as lembranças de que eu estava com a mocidade, subindo um monte. Era a lembrança que a gente tinha que colocar 3, 4 blusas na mala, porque senão ia chegar lá no monte e ia estar muito frio. Era aquela lembrança que a gente ficava todo mundo pertinho, porque a gente sabia que durante a madrugada alguma coisa diferente ia acontecer. A gente ia ver aquela fogareira, aquela luz se acender quando a gente chegava perto, era fogo do céu. A gente ficava assim, paralisada para ver as estrelas cair, as estrelas subirem, o Senhor falando, o Senhor curando, cego vendo, mudo falando. Era essa a fase que eu vivia dos meus 11 anos. Eu não tenho outras lembranças. E isso faz com que hoje eu sinta falta. Sabe aquele hino que diz assim, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não quer estar? É esse fogo que precisa arder dentro do seu coração. Independente da fase que você esteja, não queira estar onde o Senhor não está. Não queira depender de outras coisas que não seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não desanima. Não se entregue, não se entregue. Às vezes nós passamos por alguma situação que nos deixa encurralado, que nos faz com que você não saiba para onde correr. Às vezes a tristeza, ela deixa a gente numa situação que você fala assim, agora não tem mais jeito não. Olha, o que eu podia fazer eu já fiz. Senhor, quantos anos eu estou orando por isso? Quanto tempo eu estou te pedindo isso? E nada acontece. Vou jogar toalha. Eu acho que isso não é para mim, não. Talvez não seja, talvez seja maior. Mas o que você não pode é desistir. O que você não pode é desanimar. Porque o inimigo quer isso. O inimigo quer que você se prostre, que você não tenha fé o suficiente para ver a sua vida, a vida de outras pessoas ao seu redor mudar. E eu tenho fé, eu tenho certeza num Deus que muda histórias. Se você entrou por essa porta hoje, se você está ouvindo essa palavra, é porque em algum momento você ouviu de alguém que o Senhor faz, que o Senhor transforma,
e que o Senhor, Ele é perfeito. Porque senão você não estaria aqui. O que você estaria fazendo num domingo à noite, numa casa de oração? E se você crê, por que você não confia plenamente no Senhor? Você acha que amanhã precisa ter o saldo X na sua conta para poder resolver seu problema? Você acha que se não for aquele médico Y para te atender, não vai ter jeito? Se você não for naquela empresa e tal pessoa não te atender, você não vai passar naquela entrevista? Sendo que tudo está nas mãos de Deus. Confia, porque Deus é aquele que tem todo o controle nas tuas mãos, e Ele sabe a hora e o momento certo de alcançar cada um. Mesmo que a gente ache que não vai dar certo. Outro dia eu estava pensando, quando o Senhor veio, através dos cultos que tinha na casa da minha mãe de sexta-feira, que o Senhor chegou e alcançou a vida do Michel, que o Senhor foi e alcançou a vida do Fernando, improváveis que ouviram a palavra do Senhor. Nós conversando, o Michel, a gente lembrando de situações onde o Senhor permitia que a gente visse o inimigo se manifestando numa situação onde só tinha jovem. O que fazer? Ali, estava os recém-convertidos, a gente jovem, o inimigo se manifestando, e aí? O que fazer? Sabe o que fazer? Há um Deus sobre todos os potestades do mal, e que é Ele, não é ninguém que faz nada. E é o mesmo Deus hoje, que quando o inimigo vem para te lançar seta e te entristecer, ele tem que ser repreendido em nome de Jesus. Nós temos que saber em quem nós temos crido. A gente tem que ter confiança no Senhor. Às vezes acontece alguma situação na nossa vida que a dúvida não deixa a gente fazer. O medo não deixa você avançar. O medo de você, eu sei que Deus cura, mas eu vou pedir para Deus curar, e se não for a vontade dele? Ele se responsabiliza. Você precisa crer que Ele faz. Você precisa ter certeza de que qual é o Deus que você serve. O que Ele vai fazer é na mão dEle. Ele decide o que fazer. Mas se você não crê, você não vai estar fazendo a vontade de Deus. Se Noé não tivesse escutado uma palavra de Deus, todos teriam morrido. Foi uma vez que o Senhor falou com ele. A intimidade que ele tinha era tão grande que ele tinha certeza do que o Senhor queria. Hoje a gente pede para o Senhor confirmar, reconfirmar, mas será que é isso mesmo? Mas e se eu fizesse tal forma? Eu falo por mim, porque eu não sou melhor que ninguém. Quantas vezes o Senhor fala, eu falo, mas tem certeza? Mas Senhor, vai ser difícil. Mas Senhor, mas é assim mesmo? É assim mesmo. Temos que ter certeza de que é o Senhor que está falando conosco. Ele hoje pede para a gente crer que Ele é o único que restaura. É aquele que depois de 4 dias ressuscitou a Lázaro. É aquele que com um sopro de vida fez aquele multidão de ossos se tornar um exército na mão do Senhor. Ele é aquele que abre o mar vermelho. Ele é aquele que destrói as muralhas para o povo. Ele não mudou. Ele não mudou. Eu preciso que você e eu entendamos de que o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Se há algo na sua vida que está morto, que você não vê mais saída, que você acha que não tem mais jeito, olhe com os olhos da fé nessa noite. Olhe as coisas se movimentando, o barulho acontecendo, o movimento começando e algo aparecendo. Porque o Senhor, Ele faz conforme o seu querer e a sua vontade. Que possamos em todas as nossas áreas da vida
Mesmo que a gente saiba qual é o próximo passo na vida material, perguntar ao Senhor, o que é que o Senhor quer me dizer nesse momento espiritualmente? O que é que o Senhor quer me mostrar nessa fase? O que é que o Senhor quer que eu veja? Talvez você seja muito bravo, mal-humorado. Às vezes o Michel fala assim para mim, acontece alguma coisa, Senhor, me dê paciência. Eu falei, olha, se você pedir paciência, você vai passar por algumas coisinhas assim, sabe, mais ou menos. Porque você não cria paciência se não tiver tribulação. E se você estiver passando por tribulação, o que você vai tirar dessa situação? Talvez este seja o seu maior testemunho daqui para frente. Talvez essa fase seja aquela fase com que você vai chegar e impactar vidas através do que o Senhor está ressuscitando na sua vida. Confia. Não desanima. Não desanima. Porque o Senhor tem cuidado de vós. Não se entristeça, que a alegria do Senhor é a nossa força. Não se proste, porque o Senhor é aquele que pega pelas suas mãos e te levanta e te coloca de pé. Não fique preocupado com aquela pessoa que talvez você tenha orado e você não está vendo o resultado. O Senhor quer primeiro chegar em você e através de você chegar ali. Não se preocupe também que se para o Senhor tiver que mexer ali, no processo daquela pessoa, para ela ter um encontro real com o Senhor, Deus vai permitir que várias coisas aconteçam. Mas a boa, perfeita, agradável vontade de Deus será feita. Entregue ao Senhor a tua vida, o teu coração, se jogue de verdade nos braços do Pai. Mas de verdade. Teve uma vez que, no aniversário do Michel, eu dei de presente para ele. Vai pular de paraquedas. Oh, que presente, né? Não, mas eu vou junto, eu falei. Fica tranquilo que eu vou junto. Quando eu vi o teco-teco que estava subindo e tinha que se jogar, você acha que eu fui? Não fui. Mas ele tinha ganhado de presente. Aí ele levou, Cauê, levou. A gente não foi, né, Felipe? A gente ficou em terra firme. Mas ele foi. E ali, ele estava lá em cima, ninguém não ia voltar para a terra com aquele paraquedas nas costas. Ele tinha que pular. Ele teve que acreditar que ele estava seguro e que aquilo ia dar certo, que ele ia pousar no lugar certo. Humanamente falando. Porque você não se joga de verdade confiando em Deus. Porque você não confia de verdade. E diz assim, eu sei em quem eu tenho crido. Se jogue nos braços do Pai nessa noite. Se jogue de verdade e diz, Senhor, eu estou aqui no meu pior momento. Está doendo demais, eu acho que eu não vou conseguir, eu não estou vendo um corpo sequer, só tem ossos que eu não sei de onde são, como é que um dia foi um esqueleto, como um dia foi um ser humano, não tenho ideia. Mas eu confio que com uma palavra tudo volta ao normal. Lá em Gênesis, o Deus falava, haja luz, houve luz. O Espírito do Senhor pairava sobre as águas. E o que ele mandava era para já. Não existe duas ordens. Nós, como mãe, falamos 10, né? Fulano, vai fazer, vai lá arrumar, vai lá não sei o quê. 10 vezes, mas com Deus não existe isso. Eu sou aquele que diz, haja e há. Eu sou aquele que diz, para e para a tempestade. Eu sou aquele que você acha que não estou perto, mas eu estou dormindo na proa do seu barco. E com uma palavra o vento e o mar me obedecem. Qual é o seu medo? O que é que está te paralisando? Nessa noite, tome uma injeção de ânimo.
Entenda que o Senhor é aquele que está controlando a sua vida, mas Ele quer saber se você tem ouvido o que Ele tem para você. Você está ouvindo? Então me diz, eis-me aqui, Senhor, profetizarei, falarei, agirei conforme o teu querer e a tua vontade. O Senhor vai fazer, mas Ele precisa de você para executar. E se não for você, fica tranquilo, porque vai ter outro. Não vai ser um privilégio, eu sou. Ele precisa de mim para fazer. Se a Tatiana não falar, é um privilégio para mim o Senhor poder me usar. É um privilégio Ele achar que eu possa transmitir algo. Mas se você não fizer, você vai dar conta lá no último dia. Se o seu azeite não estiver na botija, o Senhor vai dizer, aparta-te de mim. Então se sinta privilegiado de o Senhor poder, de o Senhor querer te usar, querer te levar, te dar fôlego de vida. Respira fundo aí, ó. Olha só, todo mundo está respirando. Glória a Deus por isso. Você já agradeceu hoje por isso? Você já agradeceu porque o seu filho está bem, sua mãe está viva, seu pai está do seu lado, e porque você nem sequer lembrou, mas hoje você acordou, comeu, bebeu, riu, está aqui. É tão normal, né? É tão ordinário essas coisas. É tão normal para a gente que passa desapercebido. E o inimigo quer que a gente realmente não dê valor, para que cada dia a gente se esmoreça, se entristeça. Eu espero que o Senhor tenha falado no seu coração, assim como Ele falou com o meu, para que eu não me paralise, a ponto de me emudecer, a ponto de achar que nada vai acontecer. Aonde o Senhor está, alguma coisa acontece. Não fique satisfeito se você chegar num ambiente onde está tudo paralisado. Pode ser por bem, pode ser por mal, porque às vezes o Senhor dá uma mexidinha ali, ó, porque no oleiro essas coisas apertam. No oleiro ali, ó, o vaso é conforme o que o Senhor quer, mas continua em movimento. Continua em movimento. Porque se você não estiver em movimento, você está morto. E o Senhor quer ressurreição nessa noite. O Senhor quer que você esteja de pé e confie que com o sopro do Espírito Santo, tudo volta ao lugar. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Confie no Senhor. Não paralise a sua vida. Porque Ele é contigo e comigo. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus, irmão. Você recebe essa palavra no seu coração? Glória a Deus. É engraçado que é uma situação impossível, né? A Bíblia diz que, nós lemos aqui, que Deus levou o profeta para esse lugar. E a situação era tão difícil, como a Tati bem disse. Algumas traduções dizem que os ossos eram sequíssimos. Deixa pior a situação ainda. E aí Deus, Ele coloca o profeta em uma situação delicada, né? Deus pergunta, pode esses ossos reviverem? Você vê que o profeta não se compromete, que ele diz, Senhor, Tu sabes. Tem situação que não é assim com a gente, irmão? Você já passou por isso também? Você não quer entristecer Deus a ponto de dizer, eu não creio não. Não estou conseguindo crer não. Talvez você está vivendo algo na sua vida assim. Não dá nem para crer que Deus faz, que Deus vai fazer. Você olha e a situação da finança é sequíssima. Você olha e a situação da família é sequíssimo. Você olha e a situação do companheiro, do amigo é sequíssimo. Aí Deus pergunta num culto de hoje, pode reviver? Aí você olhando humanamente, você diz, complicado, hein?
Só que você não quer decepcionar Deus, você sabe o que Ele pode fazer. Você diz: Senhor, Tu o sabes. Aí Deus diz: se é eu que sei, então eu vou dar uma direção para você, profetiza. Se é eu que sei, eu quero usar a tua boca, eu quero usar o que você tem. É interessante que o do profeta você vê ele, é escutar, é olhar. Ele diz: eu escutei, eu olhei, eu falei, sentimentos humanos. E é isso que Deus usou. Ele escutou a voz de Deus, ele olhou o vale e ele profetizou o impossível, o vida. Aí diz: eu fiz. Quando é do Senhor é farei, porei, cobrirei. Do profeta é olhei, escutei, falei. Tudo limitado, tudo humano. Quando é de Deus é farei, porei, cobrirei. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Tem uma parte, irmãos, que Ele vai usar o que você já tem. Chega lá em casa e profetiza, irmão. Chega em casa e usa a boca que você tem. Chega em casa e repreende. Lembra Jesus? Os discípulos desesperados: Senhor, está vendo que a gente está morrendo não? Não te dá que pereçamos? Jesus disse: vocês têm pouca fé. Tudo crente bully de pouca fé. Pouquinha fé. Jesus levanta e primeiro repreende o vento e dá ordem ao mar. Repreende por quê? Porque ali era uma ação maligna que fez aquela tempestade, o vento vir, e deu ordem por mar, porque quem manda na natureza é o Senhor. Você vai ter que identificar na sua casa, irmão. Nós temos que identificar, irmão. Não é normal um crente ficar abatido, não é normal um crente viver cabisbaixo. Você tem que identificar, e com a boca, com os olhos, com o ouvido, tudo começa ouvindo, irmão. Opa, tem um estralo aí, algo está acontecendo. Opa, esse vento aí, quem fez levantar? Eu te repreendo, Satanás. Eu te repreendo sobre a minha vida. Eu te repreendo sobre a minha história. Eu te repreendo no meu casamento. Eu te repreendo sobre a vida do meu filho. Eu te repreendo no meu namoro. Eu te repreendo no meu casamento, na minha finança. Eu te repreendo sobre a minha saúde, sobre a minha vida espiritual. Eu te repreendo. E Deus que é o dono da vida, e Deus que Paulo diz, Ele nos vivificou, estando nós mortos, irmãos. O nosso papel é crer, o nosso papel é confiar, é a limitação humana, mas quem fortalece é o Senhor, irmão. Nessa noite está vindo um som aí, e é o som de vida. É o som do exército se levantando. Se levanta, irmão, como crente em Jesus, se levanta. Os ímpios estão cansados de evangelizar a gente, irmão. Os ímpios vêm conversar com a gente, em vez da gente evangelizar eles estão evangelizando nós. Em vez da gente falar que vai orar por eles que estão dizendo que vai orar por nós, que vai pedir para nós, vai pedir para o universo, vai pedir para fulano, para se... Para, irmão. Ah, mas você não sabe o que eu estou passando. Oh, meu Deus do céu, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o Deus que levanta, faz de ossos sequíssimos exército, isso eu sei. Eu sei aquele que converte o coração de pedra. Mas aquele ali, não tem jeito, tem jeito. O que tem na sua casa lá hoje, irmão? O que você vai chegar e vai encontrar lá hoje?
o que você vai chegar a encontrar? Eu quero te encorajar nessa noite a usar o que Deus te deu. Chega lá e profetiza. Essa casa é de Jesus. Essa casa é de Jesus. Abre, irmão, pela fé, abre o aplicativo do banco aí, diz: Senhor, eu vou, mas olha o que você vai falar, hein? Eu vou usar essa conta aqui para a glória do teu nome. Pensa bem, hein? Se não for cumprir, não faça. Abra a conta lá e fala, irmão. Ainda que tem 0, 0, 0, 0, 0. Está zero, tá bom ainda, irmão. Pelo menos não está vermelho. Profetiza, irmão. Profetiza. Profetiza sobre o seu relacionamento. Fala: Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero se relacionar para a glória do teu nome. Eu quero alguém que me ajude a te servir. Fala isso para o Senhor. Chega naquele trabalho lá amanhã e diz: Senhor, eu quero glorificar o teu nome aqui. Sequíssimo. Vai levantar um vale. De um vale de ossos secos vai se levantar um exército para a glória de Deus. Vamos orar? Louvado seja Deus. Aqui Ezequiel fala, Deus fala para ele: esses ossos aqui, Ezequiel, é Israel, é o meu povo. E a promessa se cumpre em Cristo, irmão. Em Cristo. Israel rejeita, a grande maioria rejeita o Senhor Jesus. Mas se levanta a igreja, irmão. Somos milhares e milhares soldados de Jesus. Nós que estávamos sequíssimos, que somos gentios, hoje estamos aqui como bons soldados de Cristo. A promessa se cumpriu, irmão. A promessa que Deus fez aqui para Israel, a promessa que Deus fez aqui para o povo dele, se cumpriu em Cristo Jesus. Ele é o sopro de vida. Nele nós temos vida e estamos de pé. Agradeça a Ele. Usa o que Deus já te deu, use essa boca para profetizar, use esses olhos para enxergar o milagre. Olhe diferente essa situação, olhe diferente essa pessoa, olhe ele como um servo, uma serva do Senhor, olhe a situação para a honra e glória do Senhor. Obrigado, Jesus, por esta palavra, obrigado por esta ministração. Nós cremos, Pai, que o que o profeta viu se cumpriu, que a palavra que o Senhor deu a ele foi usada e ousada, e ele, Senhor, no que estava à disposição de olhar, de falar, de profetizar, de ouvir, ele cumpriu, Pai. E o colocar em pé, o dar vida aos ossos, o ligar os nervos, o levantar o corpo morto, veio de Ti e se cumpriu. Cumpre, Senhor, em cada um de nós, cumpre para a glória do Teu nome, Senhor, que esta palavra produza fé em nossos corações, e possamos ter certeza de que o Senhor faz, opera, e ninguém pode impedir. Nos ajude, nos dê graça, nos dê ânimo, nos dê vigor, para a honra e glória do Teu santo nome. Que Deus faça essa palavra trazer fé ao teu coração, para a glória do nome dEle. Agradecendo a Deus por esse culto, agradecer a Deus pela vida de cada irmão aqui presente. Meu desejo é que a sua semana seja de vitória, de milagre, de porta aberta, de transformação, de boa mão do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua história, em nome de Jesus. Nesta oração final, nós vamos estar orando e intercedendo, irmão, mais uma vez pela vida da Thaís. Nós estamos orando. A Thaís está internada, já os médicos ali já descobriram o que está fazendo ela ter a febre, estão tratando, e nós vamos pedir para que Deus cure a vida da Thaís, que em nome de Jesus essa semana ela possa ser curada e saia daquele hospital em nome de Jesus. Também apresente a dona Lourdes, irmão, que é a avó do Cauê, amém? A avó do Cauê também está na UTI, teve um AVC essa semana, e agora à tarde parece que teve algumas complicações, e
eles estavam indo para ali. Então vamos orar pela dona Lourdes, vamos interceder por ela. Nós cremos que Deus pode curá-la e tirar ela daquele hospital em nome de Jesus, amém? O Caio também não está muito bem, estava com febre hoje à tarde, vamos estar orando por ele. Os demais irmãos em viagem, também não muito bem, que Deus possa acompanhá-los, trazê-los em paz, em nome do Senhor Jesus, amém? Nós vamos orar agradecendo a Deus por tudo que Ele fez. Pai, vem orar, em nome de Jesus, apresentar, fazer esse pedido de oração e orarmos para termos uma semana abençoada, em nome de Jesus. Felipe também, amém? Amém. Felipe já tá bem, Bem encaminhado. entende? Em nome de Jesus. Isso aí, né? Amém. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. É que, desculpa a maneira de falar para o Felipe, mas ele está bem nas nossas orações. Mas vamos continuar, porque aquele que faz parte de nós, não esquecemos. Então, irmãos, vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai. Pai, Tu conhece cada uma dessas pessoas que foram apresentadas em oração, Senhor, de pedido de oração, Senhor. Eu, Senhor Deus amado, talvez não lembro de todos os nomes, Senhor, mas Tu já sabes, Senhor. E Tu, Senhor, fizeste, Senhor, ser anunciado aqui na Tua casa, Senhor, porque é um povo que clama para um Deus que pode resolver, um povo que clama confiando que Deus está operando, ainda que nós não merecemos coisa alguma, Senhor, mas Tua misericórdia tem nos alcançado, Senhor. Pai, esses nomes dessas pessoas que foram apresentados, uns estão nos hospitais, meu Pai, uns estão em casa, meu Pai, um está aqui na Tua casa, Senhor, está pedindo, clamando, Senhor, algo para Ti, que Tu faças, Senhor. Pai, que nós temos de te oferecer, Senhor, eu creio, Senhor, que é agradecer, Senhor, por ter cuidado de nós, por estar cuidando de nós, e eu tenho certeza absoluta, Senhor, em nome do Teu querido Filho amado Jesus Cristo, que Tu já deu ordem, Senhor, para esses problemas, meu Pai, se recuar, ou até mesmo sair, ir embora destes irmãos, meu Pai, e dessas pessoas que estão suplicando uma solução, meu Pai. Pai, em Teu nome, Senhor, eu peço agora, Senhor, visita, Senhor, a avó do Cauê, Senhor, nesse momento, Senhor. Já é uma serva, Senhor, de idade, Senhor, meu Pai. Nós não sabemos o plano que Tu tem para fazer, mas nós sabemos que Tu pode dar mais vida e acrescentar os dias dela, meu Pai. Pai, eu também te peço pela essa irmã Thaís, meu Pai querido. Pai, eu te agradeço por Tu revelar aos médicos o que está acontecendo, mas Tu, Senhor, é o que dá a palavra X, meu Pai, que acaba, que sai e dá alta para ela, Senhor. Por favor, Senhor Pai. O Felipe, Senhor Deus amado, eu sei que Tu está permitindo situações, porque eu creio que não é somente libertação, mas é salvação que Tu tem para dar, meu Pai querido. Visita o Moacir, visita o Felipe, visita o irmão, Senhor Gabriel e a família dele, a filhinha dele, meu Pai querido. Visita, Senhor, o Teu povo em geral, Senhor, a esses que estão aqui e aqueles que estão espalhados sobre a terra, Senhor. Cada um seja visitado e que seja feito o Teu querer, e em Teu nome agora, Senhor, eu repreendo o diabo, o Satanás, essas astúcias, Tuas ciladas, saia em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito de Deus esteja sobre a nossa vida, não só hoje, mas para sempre. Todos nós vamos dizer: amém. Desejo uma boa